Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido. Estamos aqui juntos, reunidos, para não somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã eu gostaria de falar sobre um assunto e já desde antemão dizer algo aos irmãos. Quando se trata de algo, falar de algo que você não tem ouvido, muitas vezes lhe traz um desconforto, ou algo que você era acostumado a tal coisa, e assim depois você vem e começa a observar através da palavra que aquilo há realmente um significado primordial, há um verdadeiro significado naquilo. E aí quando você tem que mexer naquilo que você já está acostumado, sempre vai trazer problema. Vou dar um exemplo. Você é acostumado a trabalhar, fazer um certo tipo de serviço, e certo dia o patrão chega e diz assim: olha, eu quero que você faça essa mesma coisa, porém você vai mudar a ordem disso aqui. E quando aí você vai se sentir um pouco meio atrapalhado no início. Você vai sentir a produção não vai ser igual, a mesma, porque você já estava acostumado com uma certa coisa. Você tinha aquilo concebido na sua mente, o exercício para fazer aquilo. Então aquilo te traz um desconforto. Você imagina o desconforto que Noé causou quando ele veio e disse que Deus iria destruir a terra com água. Algo que o povo não sabia que existia. Algo que não estava lá escrito. Hoje nós temos escrito na Bíblia que Deus não vai destruir mais a terra com água, e sim com fogo. Mas está escrito para nós. Mas se alguém viesse para você e dissesse aqui, ó, não está escrito e Deus mandou dizer isso. Você vê quão difícil seria para aquele povo no tempo de Noé crer que Deus enviaria uma chuva do céu, quando a ciência podia provar que não havia chuva lá. A ciência podia dizer para ele: você está errado. Ou, vocês lembram o desconforto que Cristo trouxe às sinagogas, quando ele veio trazendo o real significado da palavra? Eles criam num Deus, no Velho Testamento, porém Jesus Cristo veio, o profeta vem e diz: aquele mesmo Deus que ele estava lá, clamando lá dentro do templo, meu Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Deus estava ali diante deles. E eles não estavam se atentando para aquilo. Era algo novo para eles. Eu disse lá do tempo de Noé, eu disse lá do tempo de Jesus, porque se nós for falar de cada um, cada tempo que cada mensageiro, cada tempo que cada profeta de Deus, tanto do velho quanto do novo, se fez presente, era um novo tempo. Era uma nova etapa no programa divino. Até chegar no sétimo selo, no sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo, e o sétimo selo é Cristo. Quando chegou-se ali, então tudo aquilo que você conhecia da Bíblia para trás, se torna uma nova Bíblia para você. Porque nós conhecíamos em parte a revelação. Amém? Aquela escritura que a gente sempre lemos aqui, Paulo dizendo: em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será tirado. O que é essa perfeição, então? Eu pergunto para vocês. Nós já temos conhecimento sobre isso, mas eu pergunto para você fazer a sua pergunta à sua mente: qual que é essa perfeição que tira aquilo que é em parte? A promessa do tempo final, ontem nós terminando a mensagem, quem é este Melquisedeque, o profeta vem
nos falando sobre Melquisedeque lá, aquele que apareceu com Abraão e tal, Melquisedeque. Daqui a pouco ele diz assim, era o mesmo Jesus Cristo. É o mesmo Deus o tempo todo, se manifestando de formas diferentes. E nesse tempo final haveria a promessa de que esse mesmo Melquisedeque estaria aqui conosco. Há uma promessa. Porque se ele esteve ali com Abraão, ele também tem que estar conosco aqui. E se ele era Jesus lá, aí vem um profeta e prega a mensagem, provando a sua palavra. Ele disse, não era Jesus aquele que apareceu com Abraão, que discerniu os pensamentos de Sara. Jesus não havia nascido. E quando nós entendemos isso, nós vamos colocar, não, a palavra está se contradizendo. Não está se contradizendo. A gente precisamos entender que é o mesmo Deus o tempo todo. É o mesmo eu sou. Deus teve que criar um corpo de carne, chamado Jesus, nós já falamos sobre isso, para que ele pudesse nele habitar em plenitude. Mas Deus não pode morrer porque ele é eterno. Como que ele morreria? Como que ele derramaria o seu próprio sangue? Se ele não fizesse para si mesmo um tabernáculo, porque Jesus Cristo foi o tabernáculo de Deus. Amém? Hebreus fala, ali estava a plenitude de Deus. Em Colossenses ele vem e diz, por ele foi feito todas as coisas. Por ele. E através dele, para ele foi feito todas as coisas. Para quem? Para Jesus. Então, por Jesus foi feito, mas como? Eu sou lá atrás, mas Jesus não tinha nascido ainda. Então, são perguntas que às vezes surgem para nós, e se nós não tivermos a revelação correta no tempo certo, e o Espírito Santo para esclarecer, a gente viemos e colocamos a palavra uma contra a outra. Criamos contradições. E não estamos aqui para criar contradições. Estamos aqui para apenas ler a palavra. Permanecer naquilo que a palavra vem nos ensinando. Amém? Então, há uns dias, nós temos falado sobre comunhão. Alguns não têm compreendido, outros têm entendido. Nas conversas particulares que nos buscam, perguntam sobre isso. E tem que ser assim. Se não entende, tem que perguntar, tem que buscar. Agora, uma coisa que você entenda, irmãos, entende uma coisa. A revelação, ela é como indivíduo. A revelação é dada a indivíduo, não a grupos. A revelação é dada como indivíduos. Há um lugar onde nós podemos olhar e nos espelhar e ver se estamos agindo certo ou errado. Não é igrejas. Eu não me basio porque fulano de tal faz e eu devo fazer porque fulano de tal fez. Se eu fizer isso, eu estou fora diante de Deus. Porque o que adianta eu copiar o outro? Fazer porque o outro está fazendo. Mas se o outro está fazendo, é porque está certo. Vocês querem saber o que Deus está tratando com o outro? Você está baseando Deus tratando com você como Ele está tratando com o outro? Então Deus trata com indivíduo. Grave isso na sua mente. Deus trata como indivíduo. Nós temos esta comunidade aqui, este companheirismo aqui, esse local onde nós reunimos, mas Deus não está tratando com grupos, Deus está tratando com indivíduo. É indivíduo que vai chegar lá, é indivíduo que vai subir, não é grupos. Não vai subir a igreja ali, não vai subir, é igreja, é indivíduo. Amém? Então, o profeta diz assim: eu tenho medo de um homem que tenha respostas para tudo. O profeta colocou um nome como um sabe-tudo. Eu tenho medo de um homem que sabe, tem todas as respostas na ponta da língua. O profeta disse que ele tinha medo. Se o profeta tinha medo, você não vai ter medo também? Porque isso nos requer cautela. Nos requer cautela.
Não é sair pegando tudo que o outro está falando. Não, temos que olhar no espelho da palavra, se aquilo tem fundamento ou não. Agora, se o espelho da palavra te fala que aquilo é assim, aí você vai se basear no outro que fala que é assado, você está tomando quem? A palavra ou o outro? Quanto nós temos falado aqui sobre a era de Laodiceia ter terminado? Se você pegar 70% do crente da mensagem, eu estou sendo bem generoso, tá? Estou sendo bem generoso em dizer 30% tem entendido. Eu estou sendo bem generoso aí. Posso estar falhando longe dos cálculos. Mas vamos colocar aí, se 70% vai dizer para você que não terminou, você vai ficar com os 70 ou com os 30? É uma pergunta que você faz para você. Mas espera aí, pastor, tem 70. O povo diz que a voz do povo é a voz de Deus. 70% está dizendo que não acabou. O profeta diz, quando você chega numa encruzilhada dessa, o que você deve fazer? Quando você chega numa encruzilhada dessa, o que você deve fazer? Ir na palavra, para saber os 70 estão certos ou os 30 estão certo. Quem está certo então? Correto, irmãos? Os 70 está certo ou os 30 está certo? Então quem está certo? Se eu for ouvir a voz do povo e a voz de Deus, eu vou atrás dos 70. Olha que eu estou sendo bem generoso, para não dizer menos, tá? Então, irmãos, tudo isso eu estou falando, olha só os exemplos que eu estou dando. É para mostrar para vocês que Deus vai nos elevar a coisas mais finas do que vocês podem imaginar, que está aí na palavra. Até ontem você não enxergou, até ontem eu não enxergava. Mas a partir do momento que o Espírito Santo vem e diz, não, agora eu vou tratar com vocês, agora o tempo é esse. Então Deus vai começar a tratar conosco. Deus vai começar a abrir a palavra para nós. Agora, se eu recusar a ouvir a palavra de Deus, se eu recusar a enxergar o que a palavra está falando, eu vou ficar com os rudimentos, eu vou ficar com o que o outro diz e vou deixar a palavra. Porque lembra, irmão, nós não estamos falando nenhuma coisa que não esteja na palavra. Precisamos entender as entrelinhas. Então, irmãos, eu agora eu falo por mim, porque quando eu digo que a revelação ela é individual, eu digo particularmente por mim. Eu já há um tempo que eu tenho visto, irmãos, que o que realmente Deus está requerendo de nós hoje? O que Deus realmente está requerendo de nós? É uma pergunta que cada um deve se fazer. O que Deus realmente está requerendo de mim hoje? Ele nos tirou das eras. Nos tirou das eras. Quem já leu aquela mensagem, o poderoso Deus desvelados, né? Acho que é o poderoso Deus desvelado nas eras. Tem um outro tema, mais ou menos, ele falando sobre após as eras. Esqueci agora o tema, não é essa o poderoso Deus desvelado perante nós, não. É uma outra, com tema. Porque haveria um tempo que nós estaríamos após as eras. Qual é esse tempo pós eras? É esse tempo que nós estamos vivendo. Que a era de Laodiceia terminou, se a sétima era terminou, se a vinda do Senhor se cumpriu, mas nós estamos bitolados na mente. Até ontem o irmão fez uma pergunta para mim. Eu disse, irmão, está me apertando sem me abraçar. Irmão do outro lado do nosso país.
ele diz uma coisa. Ele perguntou assim: pastor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Nós sabe, eu creio na vinda do Senhor, mas aqui eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o que o senhor pensa no tocante ao irmão Branham em 65, ele dizer: mas o Senhor Jesus vai vir? Quem já encontrou isso em 65, o irmão Branham dizendo? Nós já encontramos. Encontramos ou não encontramos? Como também eu disse, o irmão Romeu aqui, está presente. Eu disse ali fora, de 64, perguntas e respostas sobre a era de Laodiceia. Perguntaram ao irmão Branham, o senhor disse que a era de Laodiceia terminou? Em 64 ele disse: não, eu não disse isso. Está lá, perguntas e respostas da era de Laodiceia. Não é perguntas e respostas da era de Laodiceia, não. Está em uma perguntas e respostas. Se você colocar lá no busca, mais ou menos, comprar Laodiceia ter terminado. E aí? Como é que nós ficamos nessa situação? Então esse irmão perguntou para mim. Eu disse: o irmão está me apertando sem me abraçar. O irmão está me apertando sem me abraçar. Porque é incontestavelmente a vinda do Senhor em 63. As diversos parágrafos da própria mensagem coroa isso, dizendo que o mensageiro estaria aqui na terra no tempo dessa vinda. Nós já vimos, já lemos isso. O mensageiro estaria aqui na terra no tempo dessa vinda. Então quem é o mensageiro? O profeta. Ele estaria aqui no tempo dessa vinda. Nós vimos já o tempo do ministério no tempo profético deste tempo. Hoje nós estamos apenas conversando. Eu gostaria de ler alguma coisa aqui, mas se tivermos tempo nós vamos ler. Mas eu gostaria de conversar. Eu quase não converso, né? Eu gosto mais de ler. Então nós temos visto todas as referências desta vinda do Senhor. É incontestável. Figueira reverdecendo, Israel na sua terra, né? A promiscuidade, o pecado, aquela geração não passaria aquela geração sem que todas as coisas acontecessem. Tudo aquilo coroou o coroamento. Nós entendemos ali o porquê então a vinda se deu ali. E o porquê que o profeta teve que sair de cena. Filho do homem usou um véu de carne. Melquisedeque andou aqui em carne humana. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Pode ser uma afirmação dura para muitos que vão ouvir, mas é problema de quem ouvir. Eu não posso ser um covarde na minha revelação. Se eu tenho obtido a revelação disso, então eu creio que Melquisedeque andou aqui em carne humana. E ele usou um véu de carne chamado William Marion Branham. Eu não estou dizendo que o William Marion Branham era Melquisedeque, porque o William Marion Branham era um redimido. Agora, como que você vai entender isso? Mas como que eu vou te explicar? Eu não sei, meu irmão. Você te vira com Deus. Fale com Ele. Da mesma forma que eu obtive essa revelação, você vai obter, se você for sincero diante de Deus. Ah, mas isso é inconcebível, isso nunca aconteceu. Pois é. Vocês lembram o início que eu falei aqui? Nunca havia caído uma gota de chuva do céu. Então, quando Moisés chegou lá, a nação mais potência do mundo, hoje você pode dizer que é a Rússia, né? Ou os Estados Unidos, depois vem a Rússia, China e assim vai, mais poderosos do mundo. Mas naquele tempo de Moisés era o Egito. Ninguém ganhava do Egito, o Egito dominava o mundo. Vem Moisés com um cajado na mão, velho, de 40 anos, dizendo: eu vou conquistar o Egito. Cadê seu exército, Moisés? Não tem não. Mas eu vou conquistar. Eu vou tirar esse povo daqui. Vou libertar esse povo. Então, nós precisamos entender, irmãos, que quando certas coisas vêm, a revelação da palavra, ela vem para nos elevar. Se todos vissem, não seria uma revelação. Quando nós entendemos que nós somos
ouvimos um chamado, como João ouviu, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas, eu estava numa mesa, numa roda de pastores, num encontro, eu estava numa roda de pastores, quando eu toquei nesse assunto, e eu fiz uma pergunta a um companheiro, eu disse, João foi convidado a subir na onde? Há muitos anos atrás, isso foi alguns 3 ou 4 anos atrás, sabe o que o pastor me respondeu? Não, isso aí é rápido, isso aí não é, isso aí é só depois da era de Laodiceia, quando nós subimos no arrebatamento. Eu vou falar o que para a pessoa? 20, 30 anos de mensagem? E eu novinho, criança dentro da mensagem, criança na revelação. Vou falar o que para um homem que está com 20, 30, 40 anos de mensagem? Se eu falar para ele, ele vai dizer, você está querendo me ensinar? Você está chegando agora na mensagem, está querendo me ensinar? Foi assim que aqueles líderes religiosos, se Deus permitir, nós vamos ler aqui, aqueles líderes religiosos, líderes denominacionais, que estavam ali no povo, como eram líderes das tribos, que falaram, nós não podemos possuir a terra prometida, está cheio de gigantes. Virando em direção ao norte, o profeta disse, mas graças a Deus que uma nova geração estava se levantando, e era Josué e Caleb, está lá virando em direção ao norte. Porque aqueles velhos estavam sentados em cima dos credos religiosos, credos denominacionais. Irmãos, isso muito tempo atrás eu entendi isso, e faltava encaixar isto. E graças a Deus hoje eu não tenho mais dúvida quanto a isso. Alguém quando pergunta, quanto tempo de mensagem você tem? Eu vim em 2007, final de 2007, 7 de dezembro de 2007, sentado aqui, ó. Eu ouvi toda a verdade, e a partir dali eu tomei uma decisão na minha vida. Eu disse, não, eu não quero mais isso. Abandonei o caminho antigo e segui o novo caminho do Senhor. Ah, o que você tinha para você tomar? Eu não tinha nada, o que eu tinha? Eu não estava entendendo nada, eu estava apenas... O norte, eu vi que aquilo ali, tudo que eu criei era uma mentira, então caiu por terra. Abandonei aquilo, joguei fora. Mas eu me esvaziei por completo. Depois você fica assim, meio olhando para um lado, para outro, meio sem entender, mas você é louco. Você pegar a sua bagagem que você tem, você jogar tudo aquilo fora. E eu joguei tudo aquilo fora. E comecei, ó, comer. O irmão Vilmar está aqui, dos primeiros. Minha esposa está aqui. E começamos a comer. Ler mensagem, uma atrás da outra. Era, acabava uma, começava outra, acabava uma, começava outra. Não tinha o que falar. Hoje eu estou falando aqui, mas naquela época eu não tinha o que falar. Eu vou falar o quê? Porque eu não sabia. E só fomos comendo, e vá. E acabava uma, entrava outra, acabava uma. Aí o pastor Ailton começou a me ajudar. Ó, tal mensagem fala sobre esse assunto, tal mensagem fala sobre aquele assunto. Aí eu comecei a separar aquelas mensagens, nós começamos a estudar. E vai, estudar. Oi? Só fazendo comparação. Para hoje Deus chegar, elevar a nós aonde Ele nos elevou. E não estamos aqui brincando, irmãos. Eu não estou aqui brincando. Eu não estou aqui defendendo um tico de refeição. Se estivesse defendendo um tico de refeição, isso aqui estava cheio. Aí teve famílias que saíram daqui, porque falaram, não, se você tirar o fulano dentro da igreja, eu vou congregar. Eu disse, irmão, fique na sua casa. Fique na sua casa. Outro chegou ali e falou assim, ó, eu queria nós poder fazer isso aqui em cima, disse só propostas, não, nós queríamos construir isso aqui, e assim, né, mas eu falei, irmão, fica com o seu dinheiro, quem está pedindo dinheiro para o irmão? Quem está pedindo para você fazer isso aqui? Para nós aqui está suficiente. Nós vamos ficar aí, eu vou ficar explorando vocês, porque nós temos que construir um negócio bonito, crustado de ouro. Ah, irmão, para com isso. Eu não precisa disso, não. Lógico que tem alguma coisinha para comodidade, né? Não podia estar até hoje sem um ar-condicionado aqui, porque nesse calor que está fazendo, como que nós ia ter, né, um pouquinho de conforto para ouvir a palavra? Então isso aí a gente se junta, cada um junta, contribui, através das ofertas do Gasofilar que está aqui, ó. As pessoas fazem as suas ofertas, seus dízimos, está aí, nós usamos para isso mesmo. Então não estamos aqui defendendo uma coisa, irmãos, não estamos aqui preocupados com um monte de gente, com igreja grande, não. Mas o que nós estamos preocupados é de nos manter de trás realmente da palavra, aquilo que é real. Então choca muitas coisas.
Choca muitas coisas. Então, quando eu venho aqui e nós começamos a falar e falamos, aí vem assim, porque agora está tirando, as coisas não estamos tirando, irmãos, presta atenção, quem sou eu para tirar alguma coisa da palavra? O que nós precisamos entender é aonde Deus está nos elevando. Aonde Deus está nos elevando? Qual é o nível que Deus requer de nós? Até onde nós tínhamos uma percepção, até onde nós entendíamos que estávamos dentro da era de Laodiceia e que a coisa ainda está aí e tal, e dá um pouco de uma hora para outra, lendo a própria mensagem, as mensagens de 65, o que aconteceu? Opa, peraí, a era acabou. Então vamos embora, irmãos, temos que subir, não pode ficar aqui, se nós queremos ficar aqui, nós estamos perdidos, porque a era de Laodiceia está perdida. Rica sou, de nada tenho falta. Não sabe que é nu, é desgraçado, é pobre, miserável. Está lá se você ler. Mesmo lendo a Era de Laodiceia, quando nós líamos a Era de Laodiceia, o profeta dizendo assim, a Era de Laodiceia foi a única era que colocaram o Cristo para fora. E se Cristo está em você, você não tem como estar dentro da Era de Laodiceia. E aí vem crentes da mensagem dizendo que estamos dentro da Era de Laodiceia ainda. Então, irmãos, hoje uma conversa de coração para coração. Nós não estamos aqui para tirar nada de ninguém, porque isso, o pastor agora está querendo tirar isso, tirar aquilo, não. O que eu quero é que nós entendamos o que realmente significa. O que realmente significa. O que realmente significa o pão, o que realmente significa o vinho, o que realmente significa o batismo. O que realmente significa. Batizado, você foi batizado uma vez. Você tomou a Santa Ceia uma vez, aquilo que representa o corpo e o sangue de Cristo. Mas aí não, você tem que... Não, porque aquilo não pode. Aquilo não pode, não, porque aquilo para mim é tudo. Eu disse uma vez aqui. As pessoas passam o mês todo brigado com o fulano. Aí quando chega no dia da ceia, de comer o pãozinho aqui na frente, aí ele vai na casa do irmão perdoar, pedir perdão, porque ele vai comer a ceia. Ué, irmão, aquilo ali é a ceia? O pedaço do pão realmente é a ceia? É a ceia? Com a revelação que você tem hoje da palavra, é realmente a ceia? É realmente o corpo do Senhor? Então, realmente, nós precisamos entender, em 65, esta mensagem, quem é este Melquisedeque? Ele nos falou sobre isso, sobre a verdadeira comunhão, 65. Olha aqui o que o profeta diz. Eu estou atropelando aqui, que eu não queria entrar nisso primeiro, eu queria primeiro trazer uma base, para que vocês possam entender o que eu estou falando. Não estamos aqui tirando nada de ninguém, eu quero só que você entenda o que aquilo representa. Porque se você não entender o que representa, você vai continuar comendo um pedaço de pão, bebendo um vinho, e você não vai chegar em lugar nenhum. Porque você coloca a tua visão naquilo. E o profeta disse que os símbolos, tempo da colheita, e disse que pode fazer você descer. Descer da onde? Quando eu li isso na mensagem Tempo da Colheita, eu me perguntei, descer da onde? Aonde o profeta disse, não faça que esse símbolo te faça descer. Aqui, 269, Tempo da Colheita, perdão, a mensagem de 64, o Tempo da Colheita. Ele diz 269. Agora, rapidamente então, concluiremos agora. A segunda Eva, noiva. Aqui o profeta, no primeiro, ele está falando sobre a primeira Eva que caiu. Por que ela caiu? Porque ela deixou que Satanás interpretasse a palavra para ela. A serpente. Satanás, a serpente é mesmo. Deixou que a serpente interpretasse a palavra. Quando Deus disse que certamente ela morreria, o que aconteceu? A serpente disse, não, certamente não morrerás.
Então o profeta estava falando que a primeira Eva, ela caiu lá. E por causa dela veio a morte física. Aí ele vem aqui falando sobre a segunda Eva, ele vem aqui, ó. Agora note, rapidamente. Agora, então, concluiremos. A segunda Eva, a noiva, agora o primeiro noivo, Adão, teve que ser trazido através de uma longa corrente de profetas. E assim por diante. Então saiu perfeito. E então teve que morrer em ordem para ser o pão para o restante deles. Agora, e Eva? Ela tem que fazer a mesma coisa. Mas quando Jesus chegou, recordem, Eva era mulher. A igreja sempre é representada na Bíblia como uma mulher, porque ela é noiva. Agora observe o que ela fez. Ela tentou persuadi-lo à sua doutrina. Contanto que ela pregasse apenas o que eles ensinassem, ele era um grande companheiro. Mas um dia ele começou a falar e disse: eu e o Pai somos um. Ó, tu fizeste a si mesmo igual a Deus, vem. Ó, que coisa. Nós não queremos ter nada a ver com aquele sujeito mais. Todas essas outras coisas que ele começou a dizer, a não ser que você coma a carne do Filho do Homem, ou que você acha que um médico teria pensado assentado ali. Quando ele disse isso, aquele que não comer a carne do Filho do Homem. Aí o profeta vem, para e pergunta: o que acha que um médico teria pensado assentado ali? O que você acha que qualquer homem teria pensado? Apenas uma concepção comum, numa mente comum, sem entender, sem estar envolvido na revelação, sem estar envolvido naquela atmosfera do que Deus realmente estava falando através de Jesus. O que você acha que qualquer homem teria pensado? Apenas uma concepção comum? Você tem que comer minha carne e beber o meu sangue? E eles disseram: este homem é um vampiro, não um ministro. Fique afastado daquele homem, ele é louco, fique longe dele. Mas isto era a verdade. Vem, isto era a verdade. A não ser que você coma isto, você perecerá. Todos vocês morrerão se não comerem isto. Amém? Você tem que comer a carne do Filho do Homem. Você tem que beber o sangue, o seu sangue. Agora, o que é esta carne? Aí o profeta vem e diz aqui: esta é a mesma coisa hoje. O pão e o vinho são apenas um símbolo. Estão me entendendo, irmãos? O pão e o vinho são apenas um símbolo. Eu não tenho nada contra o pão e o vinho, que você deve, o símbolo, eu não tenho nada contra ele, eu quero que vocês entendam. Porque quando a gente fala sobre isso, eu estou mexendo numa coisa, porque eu cutuco um, cutuco o outro, o pastor fica com medo de entrar. É não, porque tem medo, tem pastor que tem medo de perder a igreja por causa disso. Mas ele crê, ele viu isso. E por que eu não ensino a igreja? Viram isso. Mas não vamos tocar, porque as pessoas... Vocês sabem que existe uma... Vou parar só um pouquinho aqui. Os Estados Unidos, ele tem uma agência que estuda todos esses acontecimentos sobrenaturais no céu. Aparecimento de OVNIs, que é objetos voadores não identificados. Quando se fala de OVNIs, você pensa em um disco voador. Nem sempre é um disco voador. OVNIs é objeto voador não identificado. Pode ser que uma nação desenvolva um aparelho tecnológico aí que vai lá e diferentemente da outra, tal, e estava lá cortando a nação, eles não sabem o que é aquilo. Aí eles colocam OVNIs, objetos voadores não identificados. Então vocês estão entendendo, né? Agora o profeta diz que os espíritos ministradores vêm à terra, sim. Eu creio isso. Os anjos vêm, descem, tal, aparição. Eu creio nisso. Mas eles dizem da seguinte forma: o sentido que eles têm uma agência para estudar isso é um piloto, quando está pilotando de avião e passa por algo e vê algo, ele tem que relatar em um livro. Quando ele pousa o avião, ele tem que relatar. Aquele ele não pode contar para ninguém. Aquele relato vai para aquela agência. Ninguém tem acesso. Vai para aquela agência. E aquela agência vai investigar o que era aquele objeto. Ah, eu vi isso, eu vi aquilo, vi luz assim, tal. Eles têm que relatar. Então, por que eles criaram esta agência? E não vai para as mídias.
Porque uma população, crendo que a coisa está bem, não cria revoltas, não cria especulações, o povo continua do mesmo jeito. Vocês estão me entendendo? Agora, se aparecer algo, né, aí traz um transtorno. Então é difícil para os governos controlar um povo transtornado. Vocês estão me entendendo? Então eles controlam certas coisas, controlam mídia. O que realmente está acontecendo não se fala, não se mostra nas mídias. Quem fica crente que fica atrás de mídia, televisão, está perdendo seu tempo, irmão. É tudo controlado por esse sistema. Para quê? Para que você não veja o que realmente está acontecendo. É um fantoche, é uma mentira que está ali. Te vendem uma ideia disso, aquilo, outro. Denigrem colocam como um bandido ou algo assim, e pegam um outro e colocam como um salvador da pátria, alguma coisa assim. Eles fazem o que eles quiserem, manipulam a mente do ser humano. Através do quê? Rede social, telefone, televisão, tudo que você pensar, eles manipulam. Então, se as pessoas tivessem consciência do que realmente está acontecendo, você pensa que explodiu uma bomba atômica lá, vai sair isso no jornal? Ah, que explodiu a bomba atômica, olha lá. Para, irmão, não vai sair. Que imagina o caos que vai causar no resto do mundo. Sai um vírus mortal lá, eles vão propagar isso. Quando foi o caso da pandemia aqui, né, quando foi saber, o trem já estava lastrado para o mundo todo. Quando eles viram que não tinham mais controle. Então não temos mais controle, vamos ter que avisar a população do que está acontecendo. Mas eles não tinham mais controle. A pandemia tinha surgido antes, foi em 2019 a pandemia tinha surgido. Hoje há documentos que falam sobre isso. Mas quando que nós fomos saber? Fevereiro, aqui no Brasil mesmo. E no carnaval o povo, não, pode ir, brincar, normal, que não tem nada. E o trem já estava comendo sorte aí. Você está me entendendo? Por quê? Porque traz caos do ser humano. Traz caos. Então eles querem dominar aquilo. Então, se eles manterem aquilo quietinho, eles conseguem abafar aquilo, ou segurar, conter a população. Porque uma vez a população revoltada, não tem governo que vai segurar. Não tem governo que segura uma população revoltada. Quem vai contra a população? Ninguém. Então veja só. Eles disseram, este homem é um vampiro, não um ministro. Fique afastado daquele homem, ele é louco, fique longe dele. Mas isto era a verdade, vem. Isto era a verdade. Vem, isto era a verdade. A não ser que você coma isto, você perecerá. Todos vocês morrerão se não comerem isto. Esta é a mesma coisa hoje. O pão e o vinho são apenas um símbolo. Não deixe aquela coisa natural te fazer descer. O que é natural, irmãos? Um pedaço de pão que nós fazemos. Um pequeno cálice de vinho que colocamos aqui diante de você. E agora eu te pergunto, descer da onde? Descer da fé. Porque as pessoas colocam a ênfase naquilo e pensam que aquilo é o tudo. E esquecem disso aqui. Aqui nós estamos tomando a ceia do Senhor. Estamos tomando a ceia do Senhor ou não estamos? Porque estamos falando da palavra de Deus. Mas as pessoas criou algo na sua mente que tem que ter algo ritualístico. Algo ritualístico. E ali você tem que fazer aquilo. Ah, mas o profeta fez. Amém, o profeta fez sim. Mas aqui ele está dizendo, não deixe que essa coisa faça você descer. Mas o profeta fez a comunhão em 65. Ele fez sim. Mas ele está dizendo aqui, não deixe que essa coisa faça você descer. Descer da onde? Então, muitas vezes, quando a gente falamos algo, é para trazer um choque às pessoas. Para que realmente você possa ser sacudido e olhar para o que realmente é. Você acha que se você não comer um pedaço de pão e não beber um pequeno cálice, você está fora da comunhão de Deus?
Vamos lá, Hebreus capítulo 6, o que o profeta diz? A deidade de Jesus Cristo, o profeta diz que lá Deus descia para ter uma comunhão com Adão e Eva, todo o entardecer. E aquela comunhão foi rompida. Aquela comunhão foi rompida. Mas quando veio Jesus, ele voltou, retornou ao estado lá atrás, retornando àquela comunhão de cada um de nós. Então, se você não estiver comendo um pedaço de pão, bebendo, você não tem comunhão com Deus, você está colocando a ênfase naquilo. E a palavra que está hoje, Melquisedeque em carne humana andando aqui no meio. Então, quando eu digo para vocês, irmãos, ao meu ver, isso é o meu, isso não é a minha revelação, você não tem que ir pela minha revelação. Você tem que ler a palavra, estudar, ouvir o que nós estamos lendo, pedir revelação de Deus, entendimento de Deus, para entender o que é realmente isso, o que é isso. Mas só fique quieto. Um filho de Deus, ele não vai se perder. Amém? O trigo não se transforma em joio, nem joio se transforma em trigo. Cada um está na sua constituição. Ele não vai se transformar, um trigo não vai se transformar em joio, nem um joio em trigo. Então qual o medo? O medo muitas vezes nos vem porque a gente não sabemos quem realmente nós somos. Quando você entender quem realmente você é, então você vai entender essas coisas que estamos falando. Nós estamos falando sobre tantas coisas esses dias, casamento, esta união, você é ele agora. Aí nessa concepção eu venho e eu pergunto mesmo, então irmão, ele veio ou não veio? Porque uma ordem que ele deu aqui, em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, qual foi a ordem? Vamos ler a Bíblia? É melhor ler a Bíblia, não é? Vamos ficar atrás da Bíblia. Ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, em lembrança de mim. Amém? Em memória é lembrança. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que... Então ele veio ou não veio? Eu entendo que até aí Deus pediria-nos conta de algo. A partir daí, Deus não vai pedir conta para nós. Porque se nós entendemos e vimos a sua vinda, nós cantamos isso aqui, irmãos, não cantamos? Eu vi a sua vinda. Como é que é esse hino? O hino? Eu estou tentando lembrar aqui. Como é que é o nome daquele hino? Hã? Não? Como é que é aquele? Eu sou músico, quando eu boto outro hino na cabeça, eu não consigo mais lembrar nenhum de um outro. Eu vi a sua vinda, não sei o que, tá esse hino. Vocês sabem, nós cantamos esses louvores aqui, sobre a vinda. Então, nós não cremos na vinda, então voltamos atrás. Então, não, ele não veio. Ah, mas ele veio aqui e daqui a um pouco nós vamos encontrar com ele nos ares. Então vai ser a vinda. E depois ele tem uma outra vinda. Opa, peraí, você está saindo fora do que a palavra diz. A palavra diz que ele tem 3 vindas. Jesus vem 3 vezes. Eu li isso aqui ou não li isso aqui? Amém. Primeiro ele veio para sangrar. Redimir, sangrar. Derramar o seu sangue. A segunda vez ele vem para reclamar. Reclamar a sua possessão que ele comprou, ele pagou o preço. Então vem aqui, você é minha. Vem aqui. Minha esposa amada, vem aqui, vou casar com você. Essa é a segunda vinda. E a terceira, reinar, rei e rainha. Estabelecimento do reino milenial. No livro das Eras, o profeta fala lá, olha, quando Satanás colocando um quarto aí, não é, ele não vem 4 vezes. Ele não veio aqui em 63, ele vai vir depois agora em 2020 e 29, 2030 no céu,
para depois ele vem, arrebata nós, vamos passar, depois ele volta de novo, porque são 4 vindas, aí não encaixa na Bíblia. É igual a confusão que há, porque a vinda de Tessalonicenses, né, trombeta, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Como é que é? Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Há uma diferença dentro dos pastores da mensagem mesmo. Que uns creem, não, a trombeta de Deus veio, o alarido, mas está faltando uma coisa. A voz de arcanjo, que vai trazer os mortos em Cristo ressuscitando. Então, quando o pastor Gedielso trouxe algo interessante, disse, mas se as 3, como ele disse lá, o profeta disse, essas 3 coisas acontecem, mensagem do arrependimento, o arrebatamento. As 3 coisas acontecem ao mesmo tempo, quando ele começa a descer, quando ele desce. E uma delas está o quê? A voz de arcanjo que chama os mortos da sepultura. As 3 coisas acontecendo de uma só vez. Não é separadamente. O alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus depois. Não. As 3 coisas acontecem quando ele está descendo. Nós lemos isso aqui, está declarado isso. Então até onde? Até quando eu penso? Eu me fiz essa pergunta. E eu continuo respondendo a vocês. Eu não tenho uma resposta para tudo. Mas eu quero colocar a minha posição. Quatro, 13, 18 daqui para nós ler. Porque o mesmo Senhor descerá com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O profeta da mensagem de arrebatamento diz: essas 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, ou você vai crer na totalidade da palavra, ou você vai pegar a mensagem e colocar de lado. É aí onde que muitos estão caindo. É aí onde muitos estão caindo. Muitos estão caindo por não entender. Não obter a revelação completa. Não obter a revelação certa da palavra. Do tempo que você está vivendo. E aí o que vai acontecer? As pessoas, qualquer um do diabo encontrou um pontinho de dúvida, ele vai meter uma cunha aí. E vocês lembram que a cunha ela não volta para trás. E a intenção da cunha ela é estourar. Então, como você vai perder, irmão, se está perdido, estando casado com ele? Como você vai estar perdido estando casado com ele? Porque você está casado com ele, você é noiva. Aí vem a pergunta. Não tem como você estar cantando uma vinda dele ainda, se você está dizendo que você está casado com ele, que você casou com quem? Com um fantasma, então? Aí, por que o profeta teve que sair de cena? Você sabe por que o Melquisedeque teve que se manifestar em carne humana? Para cumprir a escritura. E você sabe por que ele teve que sair? O corpo de carne humana, o William Myron Branham teve que partir, para que o próprio Melquisedeque pudesse, que é a palavra, pudesse casar com você. Porque como você casaria? Então estaríamos todos lá nos Estados Unidos, atrás de William Branham, grudados no corpo de carne dele, dizendo: nós estamos casando, vamos casar com você. Abra a mente espiritual para compreender. Você é a águia, você tem que bater as asas e voar aqui em cima. E olhar. Eliezer, quando ele trouxe Rebeca, o filho de Abraão, Isaac, o que ele fez? Sou mordomo fiel da casa de Abraão. Trouxe a Rebeca e disse: olha, lá está o seu esposo. E saiu fora de cena. O profeta vem e nos conta que isso é o que está acontecendo. Sua palavra está acima de tudo. Esse louvor fala sobre isso. A história de amor. Servo Eliezer trazendo a sua amada, a Isaac. Olha o que está acontecendo. Estão tudo desenrolando aqui mesmo. Diante dos olhos das pessoas, as pessoas não estão compreendendo. Estão parados ainda nas coisas. Eu quero ler só apenas aqui. Eu tenho uns 8 minutos.
Só concluir aqui. Esta é a mesma coisa hoje. O pão e o vinho são apenas um símbolo. Não deixe aquela coisa natural te fazer descer. Você tem que comer Cristo, que é a palavra através da qual você vive. Você pode comer quantas vezes aqui o pão quebrado, o físico, beber quantos cálices de vinho você quiser. Se você não comer o verdadeiro Cristo, que é a palavra, você nunca vai estar lá. Por isso que o profeta diz, não deixe que isso, no natural, faça você descer da fé. Hã? Então, irmãos, aí onde vem no princípio, até quando ele nos pediu que fizéssemos isso? Então, onde que vai ser a ceia das bodas do Cordeiro? Aqui ele não está dizendo que vai ser até lá. Ele não está dizendo que tem que fazer isso até lá. Ele disse mesmo, eu não vou beber mais isso aqui, enquanto eu estiver convosco lá na ceia. Está escrito isso? Jesus disse. Ele disse ou não disse? Que ele beberia novamente lá, conosco. Ele disse isso ou não disse? Quando ele partiu na mesa, o pão. Então, irmãos, o que eu digo para vocês é o seguinte, só precisamos de buscar de Deus. O novo vai chocar, o novo vai trazer, porque você está acostumado com aquilo, você colocou a ênfase naquilo. E se tirar aquilo de você, pronto, você vai morrer. Ué, então você está firmado o quê? No pedaço de pão ou na palavra? O verdadeiro. Qual que é o verdadeiro Cristo? Qual o verdadeiro pão? Se eu colocar a mesa do Senhor aqui, eu quero que vocês entendam o que realmente isso representa. O que isso representa? Porque não adianta, irmão, você não vai chegar em lugar nenhum você colocando a ênfase nisso. Pode perguntar, irmão. Da palavra, isso. Isso, toda a Bíblia. Então, não só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual que é o verdadeiro corpo de Cristo? Irmão, responde para mim, qual que é o verdadeiro corpo de Cristo? Não, eu estou te perguntando por irmão entender o que eu quero te responder. Qual que é o verdadeiro corpo de Cristo? O irmão entende qual que é o verdadeiro corpo de Cristo? Não, isso, a Bíblia, a palavra. Então, o verdadeiro corpo de Cristo é a palavra. Amém? Então, vamos lá. A palavra diz aqui, eu li, por irmão. Vamos ler novamente lá. Vamos ler novamente? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Correto, irmão Otto? 23. O que ele fala aqui? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Amém? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Amém? Ele estava tomando algo físico, representando o seu corpo. Correto? Simbolizando. Isso, grava isso. Fazer isto em memória de mim. Porque ele não estaria mais ali. Correto? Em memória de mim. Por isso que se ele não estaria mais ali, por isso que ele diz até que venha. Correto? O irmão está olhando, fazer isto, mas está esquecendo até que venha. Não, está na mesma palavra. Não está na mesma palavra? Na mesma escritura. Ah, então aí onde é que está? Corretíssimo para o Senhor. Se Cristo não veio para você, então você deve fazer. Então, por isso que assim, ó,
a incompatibilidade de revelação vai causar isso. Por quê? Porque não tem como você, hoje, irmãos, com todas as evidências de que ele veio através da mensagem, eu não tenho mais, assim, com tudo que nós já lemos e entregamos aqui, eu posso falar, tentar, desenhar, mas se o Espírito Santo não mostrar esta vinda, você está me entendendo? Aí você vai ler aqui, eu vou ler algo aqui, o profeta diz assim, você tem que cavar. Você tem que cavar. O irmão tem que ser sincero nisso. Você entendeu? O irmão tem que cavar. O irmão, como indivíduo, tem que estar preocupado nisso. Mas peraí, ele veio ou não veio? Eu vou cavar. O que eu tenho que fazer, pastor? O que eu tenho que fazer? Olha, eu preciso entender isso. Ah, então tá bom, irmão. Então vamos ler a mensagem, tal. Então vamos buscar aqui. Você tem que cavar. Você tem que ter interesse em cavar. Não, ele não veio e pronto. Não, peraí. Então se ele não veio para você. O senhor está me entendendo, irmão Otto? O selo do Espírito Santo, ele é como indivíduo. Ele vem como indivíduo, não vem como grupo. A revelação não é aqui. Ninguém nunca recebeu essa revelação aqui como grupo. Não vai ser como grupo. É indivíduo, cada um. E como o irmão Otto, pode ter outros que sentam, que venham neste lugar, se sentem bem, gostam dos louvores, gostam da forma que é trazida a pregação, como tem outros através da internet que amam isso, gostam mesmo, mas às vezes não entendeu essa vinda. Então, como? Irmão, eu creio, sim, se isso te agrada, o que é ensinado, porque quando a pessoa não tem a semente de Deus, ela rejeita na hora. O senhor está me entendendo? Então o senhor já é um privilegiado por o senhor estar aqui, porque o senhor se agrada. Então a palavra ela vai se agradando. Agora, o selamento de um para com o outro é como indivíduo. O casamento é indivíduo, não é grupo. Não é que todos estão casados. Eu não posso dizer que todos aqui estão casados. Você está me entendendo? Não porque eu estou olhando na vida de cada um, é porque eu não tenho essa consciência junta para dizer quem está ou quem não está. O que eu posso falar através da palavra é, o casamento está acontecendo. Você está me entendendo? E isso está acontecendo individualmente. E se isso está acontecendo individualmente, cada um como indivíduo é responsável pela sua alma. De buscar, se fosse o problema daqui do púlpito, que não estivesse ensinando o que é correto, ensinando, mostrando, então aí sim, a culpa seria muitas vezes do pastor que não traz o assunto. Mas se está sendo trazido e não está entendendo, tem que cavar mais. Tem que cavar mais. O profeta fala sobre isso. Eu queria ler aqui, mas acho que o tempo encerrou. Mas nós vamos continuar isso na próxima escola. Não vai encerrar esse assunto. Porque tem muita coisa que eu queria ler aqui e eu não consegui ler. Lá em 57, o profeta falando sobre isso. Sobre os rudimentos. Uma vez que chega o que é perfeito, os rudimentos têm que chegar. Então, se você... O que é perfeito? É Cristo. Se Cristo está aqui, você está casado com Ele, você é a esposa dEle. Você não tem mais que memória como uma esposa abandonada, que o marido abandonou a mulher fica pensando, ai, meu marido, quando que ele vai vir, quando ele vai vir? Não é. Porque Cristo tem palavra. E se Ele casou contigo, Ele está do seu lado. Se Ele casou contigo, Ele está do teu lado, Ele não vai te abandonar. Por isso... O próprio Cristo. O próprio Cristo. Então você vê, não tem vinda sem selos. E por isso que o irmão vai entender que essas igrejas que ainda continuam, só pregam, dificilmente falar de selos. Hã? Por quê? Porque não conseguem ver e não vai ver a vinda se não abrir selos. Se não entender os selos. Não entender que agora ela é Ele. Como que você é Ele, irmão? Se você não estiver unido com Ele. Você está me entendendo? Então as pessoas colocam a ênfase naquilo. E quando você coloca a ênfase naquilo, você desce da fé. Eu disse no início aqui, logicamente, dá frio na barriga, né? Dá frio na barriga. Você fala assim, uma coisa que você fazia há muitos e muitos anos, e daqui a pouco você vê que aquilo
Não é que não é mais. Se você está casado com ele, você não tem que mais estar lembrando dele, ele está contigo. Ele está ali do teu lado. Você é ele agora. Onde eu estiver, você me convida para ir na sua casa almoçar. Eu não posso estar lá, a minha esposa vai. A minha esposa me representou. Ela não estava ali? Estava ali. Ela foi lá, voltou para casa, eu estou lá em casa. Cristo está conosco todo o tempo. Ainda nós aqui, fisicamente, temos essa dificuldade. Por causa dos corpos mortais. Embora que a Bíblia diz que ambos serão uma só carne, mas ainda somos dois corpos físicos. Eu e minha esposa somos dois corpos físicos. Então, um corpo pode estar ali, o outro pode estar aqui, mas com Cristo não. Porque não existe dois corpos físicos. Existe apenas um corpo físico. Por isso que o casamento ele é indivíduo. Amém, irmãos? Então, assim, eu só espero, os irmãos, próxima escola nós vamos falar mais sobre esse assunto. Tem coisa aqui que eu nem consegui ler. Nós vamos falar mais, próxima escola, sobre isso. Eu gostaria que todos pudessem entender isso. Você entendeu? Nós vamos falar sobre a graça, a misericórdia, para com as pessoas que não conseguem entender, não conseguem compreender isso. Se a graça e a misericórdia está em você, você também tem que exercer esta graça e esta misericórdia. E vocês vão ter uma surpresa depois que eu terminar de falar sobre esse assunto. Tá? Então, assim, irmãos, o nosso tempo, somos bem criteriosos nessas questões aí de horário, né? Mas, assim, nós vamos continuar. Espero em Deus que na próxima escola nós possamos continuar desse ponto. Eu não gostaria de voltar, porque senão nós não conseguimos avançar. Né? Então, os irmãos assistam novamente. Eu vou assistir essa escola novamente. Vou reassistir ela novamente. Porque eu escuto, eu assisto. A minha esposa está aí, ela está de prova. Entendeu? Eu escuto, eu reassisto novamente. A irmã Jura também, sempre me fala, pastor, agora que eu peguei uma coisa, eu reouvi aquele culto, eu reassisti. Então, nós temos tempo suficiente durante a semana. Então, tempo de nós ficar aí, rede social, perdendo tempo. Assiste a escola de novo para poder entender. Senhor, faça uma oração sincera. Uma dica, tem como botar lá no canal separado as playlists. Se eu tava vendo a playlist do seu, é muito bom. Você separa uma playlist lá no canal. Tem, a irmã Marilúcia, ela fez uma playlist dos selos nossos. Ela fez. Eu não sei se está lá no canal. Não sei que canal que ela colocou. Não sei se foi lá no Mel da Rocha. Acho que não foi. Mas ela colocou privado. Ela fez, mas ela colocou privado. Não todo mundo tem acesso. Ela pediu autorização para nós. Ela cortou, né, os louvores, tudo. Até eu peço aqui que eles cortam os louvores e passam só a parte que a gente já entra para a palavra, né? Então você usa o tempo melhor. Você, como é que fala? Condensa o tempo melhor, né? Então, assim, dá para se pensar. Se nós só precisa de acaba bom para aprender mexendo nisso aí no canal, né? Para aprender a fazer a playlist. Parece que o irmão só sobre aquele assunto. O irmão Tudeia fez uma vez. Não sei se ele está ouvindo aí, né? O irmão Tudeia fez uma vez uma playlist de alguma coisa assim, do Estudo 65, não foi? Ele fez, ele aprendeu. Mas eu vou pedir para os meninos aqui, eles vão pegar. Então, assim, é muito bom, irmãos. Aquele estudo das mensagens de 65, o estudo das mensagens dos selos, irmão, estudem, leiam, escutem, tá? É indivíduo. Não se garante, porque eu estou indo na igreja, porque eu estou congregando ali, tal, que você vai subir. Não garante, não. A sua garantia está na palavra, na revelação. Se você obtiver a revelação, você vai subir. Se não tiver, você vai apenas estar aqui. Melhor ainda estar aqui com parte da revelação, porque você vai entender, vou dar minha vida pela palavra para ter vida eterna lá, do que estar junto do incrédulo que vai ser queimado, exterminado, corpo, alma e espírito. Mas reinar, só para uma classe específica. Isso nós temos que ter na consciência. Nem todos. Vai ter os reis e vai ter seus súditos. Vai ter aqueles que vão servir. Entendeu? Vão ter aqueles que uma vez ao ano vão estar lá, vão ir lá no templo, levar suas ofertas. Entendeu? Vai ter isso, está tudo isso, tudo predito isso na eternidade. Vai ter aqueles que vão ter que voltar lá no templo para pegar da folha da árvore da vida,
para poder comer. Senão suas plantações não serão abençoadas, não poderão. Então tudo isso está lá predito para frente. Tem pastores em igrejas que estudam essas coisas, né? Aí vem perguntar para mim, eu falo, não, eu não entro nessas coisas lá da frente, eu não estudei ainda, eu não entro. Eu prefiro permanecer com o que nós estamos aqui agora. Eu prefiro dominar o assunto de agora. Lá para frente, quando nós estiver lá, nós vamos ver como é que vai ser a coisa. Admiro quem sabe, eu vejo as lives dos Gog, Magog, gosto muito. E é bom nós saber. Só que eu me condenso mais ao que é de agora. Para agora. Porque eu posso saber do Gog, Magog lá, posso saber o que vai acontecer depois do milênio, posso saber o que tudo vai lá. E se eu não souber o que está acontecendo agora, o que vai acontecer comigo? Não vai me valer nada. Então eu prefiro estar bem fundado aqui agora, com o que está acontecendo agora, com o que eu estou evidenciando, que eu estou vendo, o cumprimento diante de mim, e depois lá é uma consequência do bem feito aqui. Deus nos requer de nós hoje. Né? Deus nos requer de nós hoje. Então, irmãos, eu só peço, irmãos, tenham um pouquinho de paciência comigo. Próxima escola dominical, vamos continuar neste assunto. Você entendeu? Vamos continuar. Os irmãos vão ouvir. Tem alguma dúvida? Pode trazer, seja escrito num papel ou verbalmente, pode falar. Você entendeu? Tem que expressar, irmão. Tem que expressar. É bom expressar, porque quando nós expressamos, nós tiramos aquilo, porque nós ficar com aquilo dentro, é ruim para nós. Se a pessoa você querer falar uma coisa para a pessoa e não poder falar, você guarda aquilo fica ali dentro, amargurando, machucando, porque é uma coisa que... Então tem que falar, tem que expressar. Você entendeu? Falar na verdade. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Eu não entrei na escritura dos rudimentos ainda, que eu queria entrar. Mas, o Senhor possa continuar nos abençoando. Feche teus olhos neste momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor Jesus, por esta oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui juntos, reunidos, em teu santo nome, falando das coisas concernentes ao teu reino, a tua palavra, desse tempo que nós estamos vivendo. Sabemos que são coisas, palavras, coisas novas, e quando vem a revelação nova, causa às vezes um estranhar, causa algo novo, porque mexe com coisas de costumes, mexe com coisas que já estavam ali enraizadas. Mas nós te damos graça, Pai, porque ainda tu estás falando com cada um de nós. Estás ainda abrindo a palavra para nós. Não importando o que o outro pensa, o que o outro acha, mas nos importamos a nós mesmos pela palavra. Queremos ficar com a palavra, e somente ela possa nos guiar, nos livrar de todo mal e de todo perigo, ó Pai. Abençoe cada um dos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, e os que estiveram aqui presentes, em nome de Jesus Cristo. Eu me entrego em tuas mãos, juntamente com este povo, ó Pai, com esta comunidade, com esta igreja, nas tuas mãos, para que tu possa, ó Pai, nos ademoestar, nos ensinar em toda a palavra. Ajude, ó Pai, a cada um dos meus irmãos, possas curar os enfermos, libertar o cativo, é a nossa oração, e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de pedir algo aos irmãos. Existem certos assuntos que causam desconforto nas pessoas, podem gerar problemas com as pessoas, podem gerar até mesmo atravessar a linha da misericórdia. Se você prega algo para uma pessoa, toma cuidado com o que você fala, para que aquela pessoa não vá de contra o Espírito Santo. Porque se ela ir de contra o Espírito Santo, você nunca poderá clamar ela e você pode perder um súdito lá do outro lado. Vocês entenderam? Então, fale suavemente. Alguma coisa, a pessoa não entendeu, você viu uma resistência da pessoa, mantenha-se quieto, não tente forçar. A coisa não pode ser forçada. A revelação não pode ser forçada. A revelação não pode ser forçada. A revelação tem que ser espontânea, né? Então, certos assuntos que nós tratamos aqui, eu tive muito tempo, eu relutei muito tempo
de falar certos posicionamentos nossos aqui através da transmissão. Porque vai para a internet e as pessoas podem criar um mal-estar para conosco. Mas depois de um tempo, eu disse, não, o que eu tenho que falar, eu vou ter que falar. E desde então eu me posicionei por isso. Eu só peço ao irmão que estiver nos ouvindo, ou postar isso para alguém, ou alguém ouvir, não entender, só apenas ore por nós. Ore por mim, ore por esta igreja aqui que está aqui em Ariquemes. Tá? Não queremos estar de forma alguma fora da vontade de Deus. Mas queremos estar na perfeita vontade de Deus. Mediante aquilo que Deus está revelando para nós através da palavra. Muitas vezes você não pode entender o qual que é a vinda, não pode entender que a vinda se deu, não entende que o casamento aconteceu, então você nunca vai entender o nosso posicionamento no quanto aí que estamos falando. Então para você vai ser estranho, para você vai ser uma antipalavra, para você vai ser um ismo, para você vai ser tudo que você, que o diabo puder colocar na sua boca, você vai falar que nós somos. Mas tome cuidado com isso. Não serve para você? Tá bom, pai, isso aqui para mim não serve. Deus abençoe os irmãos que estão lá, né, que eles continuem com o entendimento deles, eu vou seguir aqui com o meu. Eu faço assim, com muitas coisas. Muitas pessoas, muitos assuntos, eles entram no assunto, entram naquilo, eu fico olhando, escuto, mas não serve para mim. Não serve para mim. Então eu me mantenho calado, eu não retruco, não fico falando mal contra, não, eu me mantenho calado. Se a luz ainda não chegou para mim sobre aquele assunto, eu fico quieto. O difícil é depois, se a luz chegar, e eu me encontrar falando contra aquilo. Então a melhor coisa que temos, se nós não entendemos ainda, não queremos publicar isso, não queremos passar isso para diante das pessoas, porque só vai causar tumulto, transtorno. E ai daquele por quem o escândalo vier. Tá bom? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estiverem conectado conosco nosso irmão Jailson. Vamos aqui comunicar. Nosso irmão Jailson de Souza, Paraíba. Irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul. Irmão Maria José, de Alto Paraíso. Irmão Marlúcio dos Santos, Eloá Quenara, de Alto Paraíso. Irmã Beatriz Ribeiro, de Ariquemes. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para Cristo, pude ver em sua palavra que o noivo está aqui. Aleluia. Atrás de sua noiva amada. Para casa agora eu vou, com ele vou morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar, abriu os 7 selos e mudou toda a história. Deu pra sua noiva o poder de sua glória. Ele está aqui e os pés dela está usando. Meu irmão, você faz parte deste plano. Olhando para Cristo, pude ver em sua palavra que o noivo está aqui, atrás de sua noiva amada. Casa agora eu vou, com ele vou morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar, abriu os 7 selos e mudou toda a história. Deu pra sua noiva o poder.
faz parte desse plano. E o noiva vai passar outra vez, marchando agora em perfeito amor. Os trovões soarão em 60 reis, trazendo as vestimentas para a noiva do Senhor. Olhe, o noivo, ele está aqui, falando agora em seu coração. Se apronte, é hora de partir. Venha para a luz, saia desta escuridão. Venha para a luz, saia desta escuridão. Venha para a luz, aceite a revelação. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Já desligou? Irmãos, só uma coisa que